Então, vamos tratar aí das bases, é a nossa missão de hoje. Tratar das bases de arrênios. Isso corresponde à aula 15 do caderno 5. A primeira parte era relativa aos ácidos e agora relativa às bases de arrênios. Primeira coisa, que essas bases de arrênios, o que elas têm de específico? Elas têm a presença deste grupo, que é o grupo OH. Então, como é que vocês vão reconhecer esses compostos na escrita química? É sempre alguma coisa acompanhada de OH, seja o elemento sódio, seja o elemento alumínio, seja o elemento ferro, seja o elemento cálcio, enfim, genericamente, nós temos um metal acompanhando este OH. Só existe um caso de uma base que não tem metal, que é essa daqui, ó. A base NH4OH. Essa base é chamada de hidróxido de amônio ou amoníaco, é a única base que não tem metal. Do resto, todas as bases, todas, são feitas por metais, bases inorgânicas, é óbvio, né? São feitos de metais combinados com OH. Por que eu falei essa história aqui de bases orgânicas, então, inorgânicas? Porque no ano que vem nós vamos estudar as aminas. As aminas são exemplos de bases orgânicas. Então, elas fogem um pouco dessa nossa lógica de bases inorgânicas, que tem que ter metal. As aminas são outra história. Espero que tenha anotado aí essa indicação. Uma situação recorrente no critério das bases. Então, as bases, na imensa maioria dos casos, elas têm uma certa solubilidade. Então, fiquemos atentos com essa solubilidade. Como regra geral, as bases de 1A mais a base hidróxido de amônio mais a base de cálcio, de estrôncio, de bário e de rádio são solúveis. As demais bases têm uma baixíssima solubilidade. Então, aqui muito mais tranquilo do que nos ácidos, o nome das bases é dado da seguinte maneira: hidróxido de alguma coisa. E esse alguma coisa é o metal, na verdade, o cátion, que a acompanha. Por que eu estou mencionando essa história do cátion? Porque muitas vezes o mesmo elemento ele pode apresentar duas cargas distintas. Então, fiquemos atentos com o exemplo aqui que ele nos dá, que é relativo ao ferro. O ferro tem carga possível mais 3 e carga possível mais 2. Então, ele pode assumir tanto
ferro com 2 OHs ou ferro com 3 OHs. E aí a nomenclatura vai ser muito direta. Hidróxido de ferro 2, quando tem 2 OHs. Hidróxido de ferro 3, quando tem 3 OHs, sem vacilo. Essa é a dica fundamental aqui para a construção da nomenclatura das bases. Diminuindo um pouco a tela, aparecem esses itens classificatórios. Então, nesses itens classificatórios, nós podemos qualificar as bases em função da quantidade de grupos OH que elas têm. Não vou só ler isso para vocês, tá? Está descrito aqui as bases. Nessa outro critério, que é o critério de solubilidade, e o critério de força. Então, no critério de força, nós temos as bases fortes, que são as bases da família 1A, e uma parte considerável das bases da família 2A, que também são bases fortes. Fiquem atentos com essa situação aí para as bases. Isso aqui é uma memorização fundamental, reconhecer quais são as bases fortes, porque na sequência do curso, essas informações são cruciais, são fundamentais, que nós tenhamos o domínio dessas informações das bases. Então, aqui mais uma informação só acerca da nomenclatura, né? A ideia fundamental de que as bases tenham os seus nomes, começando por hidróxido, e mais o nome do elemento que acompanha, se o elemento for de carga fixa. Por isso a importância de conhecer NOx, né? Saber lá, lítio, sódio, potássio, lítio, césio, frâncio. Tem NOx fixo, mais um. Então, esses elementos não precisam ter a indicação da carga. Já elementos que não têm NOx fixo exigem que a carga seja indicada na nomenclatura. Então, vai recorrer lá às tabelinhas de oxi-redução. O que mais que nós temos aqui? Isso eu tratei na semana passada, que são as propriedades dos diversos ácidos. Aqui, uma outra tabela, que é a tabela das principais bases. Veja que ele menciona para você apenas, então, somente 4 bases. Fundamental memorizar as suas aplicações possíveis. Aqui uma tabela de cátions e de ânions. Lembrar que cátions são os formadores dos ácidos e os ânions são os formadores das bases. Isso é importante. Eu acho que falei uma besteira. Cátions são formadores de bases e ânions formadores de ácidos, só para reafirmar aqui a situação. Aí, vocês fizeram na semana passada a questão 1, 3 e 4, para fazer agora, em 5 minutos, as questões 2 e 5. Eu vou mandar aqui pelo Classroom
as questões que vocês devem me entregar até amanhã da parte das bases. Quem está acompanhando a aula ao vivo aqui é dispensado de entregar até amanhã. Quem vai assistir a aula online precisará entregar até amanhã. Compreendido? Entendi. Então, tem aí a questão número 2. É o seguinte: para desentupir um cano de cozinha e para combater a acidez estomacal, necessita-se, respectivamente, de uma base forte e solúvel e de uma base fraca e parcialmente solúvel. Então, encontrando essas informações aí nas listas ou no hall de atividades, e aqui também seguindo o quadro que é dado para você aí. As bases de metais alcalinos são fortes e solúveis, ou seja, encontrar um metal alcalino aí. O bário não é metal alcalino, o alumínio não é metal alcalino, o potássio é metal alcalino. O cobre não é metal alcalino, o sódio é metal alcalino. E a outra é uma base fraca e parcialmente solúvel. Então, eu quero base fraca e parcialmente solúvel. As bases de metais alcalinos terrosos, elas são parcialmente solúveis, está escrito aqui na informação, parcialmente solúveis. Elas são fortes, com exceção do magnésio, que é uma base fraca. Ou seja, o magnésio se enquadra aqui, mas o cobre não. O bário não se enquadra porque é uma base forte. Então, isso aqui não está fora. Essas estavam fora. Espero eu que a letra E esteja adequada. Vou lá e vejo que a E traz hidróxido de sódio, que é forte e solúvel, e a hidróxido de magnésio, que é uma base fraca e parcialmente solúvel, na verdade, quase que insolúvel, hidróxido de magnésio, a letra E. Compreendido aí? E, por último, a questão 5. Na questão 5, ele pede para que você apresente as fórmulas e denomine as bases que são formadas por uns diferentes íons aí. Eu vou utilizar aqui o meu material aqui para poder fazer a escrita dessas coisas. Vou cessar o compartilhamento um instante. Só um instante. Então, estou aqui no caderno agora para escrever
quais são essas bases que o exercício está nos pedindo. Vou voltar no compartilhamento para descobrir quais são as bases. Então, as bases a serem consideradas são NH4+, portanto, demanda um OH apenas, K+, eu vou anotar todas para eliminar o compartilhamento de tela e ficar só no exercício. Aí, Pb+4. Al+3 e Fe+3. Então, o que é que eu tenho aqui? Aqui é o hidróxido de amônio. Portanto, aqui, KOH, que é o hidróxido de potássio. O potássio é elemento de inox fixo, então não precisa indicar a carga. Aqui, CaOH2, que é o hidróxido de cálcio. Também o cálcio tem carga fixa. O chumbo de carga 4, PbOH4. Hidróxido de plomo ou de chumbo. Só que aqui precisa indicar a carga, porque o chumbo tem NOx múltiplos. Aqui, com 3 Al+3, hidróxido de alumínio, dispensa a carga, alumínio é de inox fixo. E aqui, FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou hidróxido férrico. Se vocês consultarem as tabelas de cátions, vão ver que o ferro 3 tem um outro nome que é férrico. E o ferro 2 é chamado de ferroso na terminologia. Então, para as bases, essa a nomenclatura adequada aí.